Olá, tudo bom? Eu vou falar de Gêmeos ainda, porque esse ano de 2020, com essa concentração de planetas em Capricórnio, Netuno em Peixes, Marte em Áries. Aliás, a gente tem 3 planetas, né? Saturno no próprio signo, Marte no próprio signo até o final do ano, Netuno em Peixes no próprio signo, Urano em Touro. A gente tem poucas energias para estar abordando Áries, com Éris, Lilith e Quiron em Áries também, além de Marte, Saturno, Plutão e Júpiter em Capricórnio, Urano em Touro, Netuno em Peixes. Aí dá a impressão que você vai dizer a mesma coisa para todo mundo, né? Porque você não tem uma riqueza de possibilidades, né? Tá todo mundo no mesmo barco, com a mesma lição. Bom, se você olhar o seu mapa e perceber que as suas energias de Gêmeos, em Gêmeos, são dominantes, eu acho que você pode viver um 2020 um pouco mais poupado do que as outras pessoas, encontrando, de repente, satisfação nos cursos online que você pode assistir, talvez aprendendo idiomas através dos computadores. Tem muito curso bom dando aula online, ou contratar um professor particular, vencer de vez essa questão da dificuldade do idioma, cultivar as tuas amizades através dos computadores. A distância física não prejudica a amizade, mas é bom renovar as amizades. Isso é uma das coisas mais importantes, abrir um pouco o leque das pessoas com quem você trabalha, com quem você estuda. Isso é importante, que é exercer Gêmeos, né? Saber mais. Gêmeos é um signo de conhecimento de extensão, mas não de profundidade, né? Ele é ótima companhia de viagem, ótima companhia no banco do metrô, na poltrona do metrô, ótima companhia enquanto você está fazendo as unhas no cabeleireiro. Ele é uma energia de cotidiano, de papo cotidiano. Mas ele tem uma importância grande. Tem uma coisa que eu fiz, um texto, tive uma experiência outro dia, eu joguei um texto enorme no Facebook, depois eu vou recortar ele aos poucos. 2 coisas que eu queria falar sobre Gêmeos. Outro dia eu peguei uma palestra que eu queria ouvir no YouTube. O sujeito falava um inglês bom e super lentamente, né? E o inglês era a língua dele, um sujeito super letrado. Só que ele falava num tom de voz muito baixo e olhando para baixo. E o microfone sem conseguir pegar muito o som da voz dele. Aí quem editou a palestra não deve gostar dele, porque colocou uma música de fundo mais insuportável e mais alta do que o som dele. E uma música que não era zen, era uma palestra sobre Jung. Eu não consegui assistir. Então, eu acho importante a gente dar exemplos para vocês entenderem o que é Gêmeos. A palestra devia ser super interessante, mas a maneira como ela estava sendo exibida, humanamente impossível, entendeu? Me deu dor de cabeça depois da segunda vez, pelo esforço que eu estava fazendo de tentar ouvir o que o sujeito estava dizendo. E não adiantava botar o som mais alto, porque a musiquinha de fundo ficava mais alto também. Então, Gêmeos é a possibilidade de você se preocupar de que o outro entenda você, né? É exatamente isso, que o outro me entenda. Então, deixa eu falar com a voz saindo perto do microfone, deixa eu levantar meu rosto, deixa eu botar alguma coisa de pé aqui para eu ficar olhando o texto e não botar o livro para eu nem olhar para o meu espectador. Ali ninguém sabe o que é Gêmeos. Esse sujeito tem um conhecimento de profundidade, que é Sagitário, mas o modo como ele transmite não funciona, e Gêmeos funciona. Agora, uma vez, há muito tempo atrás,
eu estava começando a atender, e eu atendi um geminiano com Sol e Lua na casa 8 e ascendente Escorpião, casa 7 em Touro, Sol e Lua em Gêmeos na casa 8. Ele era monossilábico, ele não falava. Ele era um artista e ele trazia a esposa dele para funcionar como uma tradutora do que ele queria dizer. E eles se entendiam pelo olhar. Então, o fato de você ser geminiano, se você está ouvindo esse vídeo, e está achando que tem alguma coisa errada com você, porque você não é tão comunicativo assim, a palavra não é tão fácil assim para você, pode ser que você se expresse pelo desenho, pela música, pela fotografia, pela escultura, pelo design. Pode ser que você faça algum tipo de trabalho manual, algum tipo de artesanato, e que seja dessa maneira que você oferece para o mundo a tua ideia, o teu pensamento, a tua criatividade, entendeu? O Fernando Henrique Cardoso é geminiano. Uma vez eu ouvi uma entrevista dele que eu fiquei assim impressionada, porque ele é um exemplo de gêmeos, independente de você gostar dele ou não, ouça ele falando, porque eu ouvi uma entrevista dele quando ele já não era mais presidente, que durante 2 horas ele respondeu a todas as perguntas do jornalista, falando de uma maneira bonita, educada, falando durante 2 horas, falou muito e não disse nada. Ele não se comprometeu. Quando terminou a entrevista, eu me dei conta de que ele não tinha dito nem sim nem não, deu uma bela enrolação durante 2 horas, foi na televisão que eu vi há trocentos anos atrás. Eu falei assim, gente, é gêmeos, entendeu? Falou super bem, falou de uma maneira que você não cansou de ouvir, dava a impressão que sempre ia definir, daqui a pouco não definiu nada. Essa é a essência de gêmeos. Não que todo geminiano seja enrolão, mas você precisa um pouco dessa energia às vezes para se safar de algumas situações. Bom, é isso. Gêmeos precisa organizar o financeiro, não se meter em, como é que se diz? Em sociedades sem saber com quem você está fazendo sociedade, conseguir parcerias novas, isso sim, conseguir parcerias novas, topar possibilidades novas, que eu acho que o geminiano típico topa, vai lá e vê o que estão te propondo. Tem uma coisa que eu não falei você vai encontrar, naquela pergunta que me fizeram sobre o nódulo lunar sul em Leão, sobre quais são os signos que poderiam fazer grande fortuna, quais são os nodos que levam ao fracasso ou que levam à fortuna, tem uma coisa muito curiosa, porque Gêmeos não é um signo de dinheiro e nem Áries, mas o número de pessoas bem-sucedidas e que fizeram fortuna regidas por Gêmeos ou regidas por Áries, arianos, o número de arianos, quando você vai ver a lista dos homens mais ricos do mundo, o número de arianos é muito grande, porque sai da frente que ele vai passar, entendeu? Embora não seja touro, não seja escorpião, não seja leão, que às vezes gosta de muitas coisas boas e caras, a velocidade de Áries, ele chega onde ele quiser e o dinheiro vem junto. E Gêmeos também, porque ele se adapta, ele vai lá e faz, ele vai lá e contorna, ele não fica exigindo que o mundo seja aquilo que ele deseja que o mundo seja. Ele tem rapidez de raciocínio para ele se adaptar e conseguir extrair financeiramente, profissionalmente, o melhor daquele momento. Se você, Gêmeos, e não se identifica com essa coisa da rapidez que eu tô falando, do raciocínio que traz a solução criativa, do improviso, porque Gêmeos é do improviso,
a coisa acontece na hora e ele se resolve, por isso que você tem um número grande de pessoas com o nó do lunar norte em Gêmeos ou geminianos dentro das atividades comerciais. Se você não se identifica, é porque com certeza você tem planetas em outros signos, talvez mais pausados, como os signos do elemento terra, como Capricórnio, como Touro, mas de qualquer maneira o nosso mundo solicita o tempo todo que a gente expresse o lado geminiano e aquariano. O tempo todo a gente está sendo demandado nessa direção. Esse é o mundo em que a gente vive. Então, de uma maneira ou de outra, a gente vai ter que expressar para continuar vivendo nesse mundo material do terceiro milênio. Tá bom? Obrigada.